Se você descobriu que algo é importante, mas dá medo, talvez você esteja no caminho certo. O ano passado eu falei sobre isso pela primeira vez no Instagram e me pediram exemplos e eu dei o meu exemplo. No final de 2019, eu resolvi me mudar para esse consultório onde estamos gravando as aulas. E foi uma mudança muito grande. Antes eu estava em outra cidade, eu vim para Florianópolis, que é uma capital, para uma das avenidas mais famosas da cidade. O meu custo, ele mais do que dobrou mensalmente e eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de não dar conta, eu fiquei com medo do que eu estava fazendo e eu lembro muito bem de uma cena que a gente estava voltando, eu e o meu marido, de uma reunião da minha nova logo, porque eu estava mudando também toda a minha identidade visual. E nós, quando estávamos voltando dessa reunião, nós íamos para a loja de móveis para comprar poltronas, sofás, tudo que precisava ser comprado, porque o tempo de entrega é mais demorado. Eu lembro de sentir aquele friozão na barriga de: será que eu estou fazendo a coisa certa? Nós não tínhamos o contrato da sala do aluguel ainda fechado e nós já estávamos comprando os móveis, porque tudo teria que ser feito numa velocidade absurda em um final de ano, com obras, com compras, com tudo mais. E naquele momento eu soube que esse grande passo que eu estava dando para a minha vida, ele era essencial para a minha carreira, para a minha realização como um todo. Então, se você descobriu que algo é importante, mas dá medo, talvez você esteja no caminho certo. Se você descobriu que algo é importante, mas não tem nenhum friozinho na barriga, talvez você tenha que rever alguma coisa. Então, quando você escrever na sua meta que você quer empreender e vai vir o medo de pedir demissão, você vai ter que lidar com esse medo. E eu vou te falar 10 passos de como usar o medo ao seu favor. O primeiro passo é você descobrir quem está no controle, se é o seu coração ou o seu ego. Se é o seu ego, é aquela preocupação com o que os outros vão pensar. E se eu fracassar, o que vão dizer? E se eu pedir demissão, o que vão pensar? E se o que vão dizer os outros? E quando é o coração, é aquele medo, aquele desconforto de sair daquilo que você já conhece, daquilo que você já domina. A Brené Brown diz que o ego é um conspirador ávido quando a gente fala em trancar o nosso coração. Ele faz com que a gente finja, com que a gente minta, com que a gente se faça daquilo que não é. Ele faz com que a gente busque a perfeição, mesmo sabendo que a perfeição ela não existe. Então o ego, ele nunca vai estar em busca da plenitude. Ele sempre vai estar em busca de uma aceitação, em busca do que os outros vão pensar de você. Se você acha que é isso que está acontecendo, para deixar o coração agir, você tem que diariamente buscar ser intensamente quem você é. Tenha um caderno para anotar seus insights, seus sonhos, suas ideias, absolutamente tudo. Muitas vezes com o caderno, anotando não só as ideias, mas também as suas emoções, você consegue se conhecer mais, se entender mais e isso amplia bastante o seu autoconhecimento e o seu autodesenvolvimento e isso ajuda sim a você lidar melhor com o seu medo. Comece o seu dia com uma inspiração. Pode ser uma frase que te inspire de um livro de frases inspiradoras, pode ser com as suas afirmações mensais que você criou no seu planner, mas comece o seu dia lendo alguma coisa que te inspire. Uma biografia muito legal, uma música com uma letra muito sensacional, um poema, um texto, uma crônica que você goste. Quando você começa o seu dia assim, você cresce. E quando você cresce, você lida melhor com o seu medo. Caminhe ou se exercite. Quando você faz exercícios físicos,
você lida melhor com o medo. O medo é uma energia muito estagnada, é uma energia que nos para, uma energia que às vezes não nos deixa dar um passo pequeno, quem dirá um passo importante. Quando você se exercita fisicamente, você faz com que esse medo diminua e você consegue lidar melhor com as suas inseguranças. Se permita chorar. O medo tem uma energia bastante forte, mas é uma energia baixa. Então, quando você chora, quando você se permite colocar para fora, você consegue lidar melhor com essa emoção. Desmascare o seu medo. Entenda que o medo faz parte de você. Então, converse com ele. O porquê ele está aqui, o que ele está te dizendo, o que você precisa aprender com ele. Converse mais com o seu medo para que você entenda que quem está no controle ainda é você. Deixe o medo te ensinar. Tem muitas coisas que você pode aprender com os seus medos e com as suas inseguranças. Então, nesse diálogo que você fizer com o seu medo, esteja aberta para os aprendizados que possam vir. Descubra qual é o seu pior cenário. Diante disso que você quer fazer, mas tem medo, qual é o pior cenário possível? Eu lembro muito bem nesse exemplo que eu dei para vocês, na minha mudança para cá, eu pensei assim, qual é o pior cenário possível? O pior cenário possível era eu não conseguir pagar as minhas contas. E diante disso, o que eu faria? Eu daria um jeito com as contas e voltaria para um local menor, mais barato, ou alugaria uma sala por períodos, falaria com amigos que têm clínicas se eu poderia alugar um espaço lá. Então, assim, diante do meu pior cenário possível, não estou bancando as contas, não estou conseguindo pagar as contas, eu tinha um plano do que fazer. E nesse plano do que eu faria, eu vi que eu sobreviveria, que eu daria um jeito, que não seria tão ruim assim. Então, quando você estiver com muito medo, pense qual é o seu pior cenário e o que você fará caso o teu pior cenário aconteça. Use a inveja ao seu favor. É muito natural quando você está com medo você paralisar. E quando você paralisa, você não consegue alcançar as coisas que você deseja. E daí você vê a amiga, a conhecida, alcançando exatamente o que você quer. E você é humana, você pode sentir inveja, você não quer que ela cresça sendo que você está parada. Então, toda vez que você se deparar com a inveja, ao invés de pensar, ela tem uma receita mágica, mas ela conseguiu porque ela tem a ajuda dos pais, mas ela foi viajar porque ela ganhou isso, isso e isso. Não, deseje o melhor para essa pessoa. Toda vez que você se deparar com um sentimento negativo de inveja, tente rapidamente mudar e desejar muita felicidade, muita alegria, muitas coisas boas para essa pessoa. Isso vai enfraquecendo o teu medo. E por último, aumente o seu medo. Ou seja, vá com medo mesmo. O medo, ele está ali, muitas vezes, para te paralisar. Você tem que dar um passo, talvez 2 passos, para ir e mostrar que você vai mesmo com ele. Você vai mesmo com medo. No começo, o medo pode aumentar muito, mas depois você se acostuma com essa emoção, você entende que ela faz parte de você e você aprende a lidar com ela. Afinal, se você está com medo, pode ser porque você está fazendo algo que é muito essencial na sua vida.